imposto de renda da pessoa jurídica. A base de cálculo ela vai ser chamada de lucro. Esse lucro tem 3 formas de ser calculado, que é o lucro real, o lucro presumido e o lucro arbitrado. Vamos começar pelo lucro real. Bom, o termo técnico está aí para vocês, ó. Resultado do período de apuração sem o imposto de renda, ajustados por adições, exclusões, compensações determinada na legislação. Seguinte, o que é lucro, pessoal? Vamos falar nessa palavra lucro. Qual que é o conceito mais simples de lucro que a gente pode ter? Bom, lucro é basicamente receitas menos despesas. Não é isso? Então, quando a gente vê falando em lucro, o que vem na cabeça da gente? Receita, que é o que a pessoa ganha, que ela recebe, menos as despesas que ela tem. Ao fazer essa operação aqui, de receita menos despesa, nós vamos chegar em um resultado. Se o resultado aqui for positivo, lucro. Se o resultado aqui for negativo, prejuízo. Se todas as receitas de uma pessoa jurídica fossem tributáveis e todas as despesas de uma pessoa jurídica fossem dedutíveis, o lucro real seria isso aqui. A empresa pegaria tudo que ela recebeu, tiraria todas as despesas. O que sobrou seria considerado lucro, base de cálculo, é o lucro real. Então a ideia do lucro real é essa, pessoal. O problema é que nem toda receita é tributável e nem toda despesa é dedutível. Então, depois que a pessoa jurídica faz essas operações aqui, ela chega no resultado do período de apuração. Porém, quando ela tiver uma receita que for considerada uma receita isenta ou não tributável, ou quando ela tiver uma despesa que for considerada uma despesa não dedutível, ela vai ter que fazer acertos nessa base de cálculo. É o que a legislação de imposto de renda chama de ajustes. Estes ajustes podem ser as adições, as exclusões e as compensações. Como que eu chego no resultado do período de apuração? Basicamente, receita menos despesas, tá? Daí eu vou pegar todas essas despesas que eu utilizei e se tiver alguma despesa que não for dedutível, olha aqui, ó, despesas não dedutíveis, eu vou ter que somar a minha base de cálculo de novo. Eu vou ter que adicionar a minha base de cálculo de novo. É muito comum, pessoal, as pessoas jurídicas aí comprarem brindes para distribuir para os seus fornecedores, clientes, empregados, parceiros, né? A gente vê muito canetinha com o nome da empresa, camisa, agenda, pode comprar o tanto que quiser, tá? Então vamos imaginar aí que uma determinada empresa gastou ali durante o ano 50 mil reais em brindes, tá certo? Bom, quando ela for apurar o resultado do período de apuração dela ali, quando ela for chegar nessa operação aqui, ó, ela vai considerar 50 mil reais de despesa. Estes 50 mil reais aqui vão estar diminuindo o lucro dessa pessoa jurídica aqui. Só que essa despesa que ela está utilizando é uma despesa não dedutível. Então, a legislação do imposto de renda vira para a pessoa jurídica e fala assim, ó, você pode comprar o tanto que você quiser de brinde, só que o que você gastar com brinde, você não vai poder deduzir da declaração de imposto de renda, não. Porque brindes não são dedutíveis. Ah, é? Beleza. Então, na hora que ela for fazer a contabilidade dela aqui, ó, ela vai considerar os 50 mil como despesa, mas na hora que ela for calcular o imposto de renda, ela vai ter que voltar com essa despesa para a base de cálculo. Ela vai ter que adicionar essa despesa. Ela vai pegar aqui e fazer essas despesas como uma adição. Ó, então, olha só. A despesa que não for dedutível,
ela vai ser reincorporada de novo à base de cálculo, através das adições. Então, ó, despesas não dedutíveis vão ser reincorporadas à base de cálculo. Vão virar aqui essas adições, tá? Então, o que são as adições? Está aqui no material, ó. São despesas não dedutíveis. Mas nós temos aqui embaixo também as exclusões, ó. Então, o que vai acontecer aqui com essas exclusões? A pessoa jurídica, ela pode receber também alguns valores, que são receitas, mas que são consideradas receitas isentas ou não tributáveis. Mas vamos imaginar, então, pessoal, que nós temos aí uma pessoa jurídica, que eu vou chamar aqui de PJA, tá? Essa pessoa jurídica A aqui, ela tem como sócios a pessoa física 1, pessoa física 2, estou na pessoa física ainda, tá? E pessoa física 3. Vou mudar um pouquinho o nosso exemplo, ó. Só que agora, esse sócio aqui é uma pessoa jurídica. Quando a pessoa jurídica 1 aqui receber os lucros da pessoa jurídica A, isso vai entrar para ela como receita. Porém, esta é uma receita isenta e não tributável. Por que ela vai ser isenta para a pessoa jurídica 1? Porque ela já foi tributada lá dentro da pessoa jurídica A, dentro da PJA. Então, ela vai receber esse rendimento aqui como receita, porém, tá aqui ó, no material. Ó. Essa receita é uma receita isenta e não tributável. Tá aqui, ó. Então, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que pegar aquele valor que ela está recebendo e excluir da base de cálculo do imposto de renda. Ela vai considerar aquilo ali, então, como uma exclusão. Vai subtrair, vai retirar. Qual que é a ideia aqui? Ela recebeu um valor não tributável e agora ela vai excluir esse valor. E vai fazer novamente aqui as adições e exclusões. Ela vai chegar no outro resultado. Daqui a pouquinho nós vamos falar o nome desse resultado. O que ela teve de despesa não dedutível, ela vai adicionar. O que ela tiver de receita não tributável vai virar uma exclusão. Beleza. Aí ela vai fazer lá ó, as adições e exclusões e vai chegar em um outro resultado aqui. Se esse resultado aqui for positivo, ele vai ser um lucro. Se esse resultado aqui for negativo, ele vai ser um prejuízo. Então vamos imaginar aí, pessoal, que no primeiro trimestre do ano, essa pessoa jurídica aqui, ela fez as suas adições e exclusões e compensações e chegou em um resultado negativo de R$100.000. Essa pessoa jurídica aqui, ela vai ter que pagar imposto de renda nesse primeiro trimestre? É claro que não, né, pessoal? Por quê? A base de cálculo é lucro. Aqui ela não está tendo lucro. Ela está tendo um prejuízo. Agora, no segundo trimestre, o resultado dela já foi bem melhor e foi positivo no valor de R$100.000. Se eu estou falando que o resultado foi positivo, eu posso afirmar para vocês que ela teve, então, um lucro de R$100.000 no segundo trimestre. Se nós formos analisar os 2 trimestres em conjunto, ou seja, se nós formos analisar o primeiro semestre dessa empresa, essa empresa está dando lucro, pessoal? Tá não. Ela teve 100 mil de prejuízo e teve 100 mil de lucro. Então, quer dizer que o resultado dessa empresa, nesse momento aqui, é zero. Se essa pessoa jurídica pudesse compensar todo o prejuízo que ela teve no primeiro trimestre com o lucro que ela teve no segundo trimestre, ela estaria em um resultado zero e ela não precisava de pagar imposto de renda. Porém, ela até pode compensar aquele prejuízo. Mas qual que é o valor máximo de prejuízo que ela pode compensar aqui? 30% do valor positivo após as adições, exclusões e compensações. Quando essa pessoa jurídica aqui
fizer as adições e exclusões, ela vai olhar para trás, para sua contabilidade passada, e vai verificar se ela teve prejuízos. Se ela teve prejuízos no passado, ela vai poder compensar esses prejuízos, ela vai poder fazer as compensações. Porém, essas compensações têm o limite máximo de 30% do valor antes das compensações. Então, ela vai poder subtrair as compensações, porém, o valor máximo das compensações é 30%. 30% desse resultado positivo que ela teve aqui, então. Ó. Depois que ela fizer a compensação, aí sim ela vai chegar no seu lucro real. Esse lucro real vai ser a base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica. Vamos passar para o nosso exemplo aqui, então. Ó. Veja bem, depois que ela chega nesse resultado, ela pode ali subtrair as compensações. Aqui, no primeiro trimestre, ela não tem nada a compensar, porque esse nosso aqui é a primeira data que nós estamos considerando. Quando ela for olhar este valor aqui, ó, de 100 mil reais, ela vai ter direito de compensar até 30% destes 100 mil reais. Então, ela vai pegar aqui no segundo trimestre e compensar, subtrair, diminuir o valor de 30 mil reais. O que é esses 30 mil reais aqui, pessoal, que ela está subtraindo? É 30% desse valor aqui, ó. É isso aqui, ó, os 30% desse valor aqui, ó. Então, ela vai pegar aqui, nesses 30 mil reais, subtrair e vai sobrar aqui embaixo o lucro real de 70 mil reais. Então, quer dizer que ela vai ter que pagar um imposto de renda de 70 mil reais? Não, não é isso não. 70 mil reais é a sua base de cálculo. Neste momento aqui, pessoal, observem vocês o seguinte, olha só, essa pessoa jurídica aqui, ela usou 30 mil desse prejuízo, só que o prejuízo dela foi de 100 mil reais. Isso quer dizer, então, que depois que ela usa esses 30 mil reais de prejuízo aqui, ela ainda tem um prejuízo acumulado de 70 mil reais. O que é esses 70 mil reais aqui? Vou até colocar ele entre colchete aqui, ó. Esses 70 mil reais aqui significa que essa pessoa jurídica tinha 100 mil de prejuízo, usou esses 100 mil, 30 mil no segundo trimestre e ainda continuou com um prejuízo de 70 mil reais. Beleza, fechou o segundo trimestre dela aqui, ela tem um lucro de 70 mil reais, que é o lucro real dela. Mas aí ela vai passar para o terceiro trimestre. Então, no terceiro trimestre, ela fez as adições e exclusões e sobrou para ela aqui um valor de 300 mil reais. Ou seja, considerando só o terceiro trimestre, ela teve um lucro de 300 mil reais. Beleza? Então, só no terceiro trimestre, ela fez aqui ó, as adições e exclusões dela e chegou nesse resultado aqui em 300 mil reais. Olhou para trás na sua contabilidade para ver se tinha ainda algum prejuízo. Bom, o máximo de prejuízo que ela pode compensar é 30% dos 300. Ou seja, o máximo de prejuízo que ela pode compensar é 90 mil reais. Só que na hora que ela olha para a contabilidade dela, ela não tem 90 mil reais de prejuízo, ela tem só 70 mil reais de prejuízo. Então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar esses 70 mil reais aqui e compensar no terceiro trimestre dela. Ela vai ter, então, um lucro real de 230 mil reais. Então, veja bem, agora, destes 100 aqui, ela compensou 30 no segundo trimestre e compensou os outros 70 no terceiro trimestre. Isso quer dizer que ela não tem mais prejuízo nenhum. Aqui, ó.
prejuízo dela agora está zerado. Se ela for fazer a contabilidade dela aí no quarto trimestre para apurar o imposto de renda dela, vamos imaginar aqui que nesse quarto trimestre ela tem aqui então um lucro de 200 mil reais. Agora, pessoal, ela não tem mais nada para compensar. O valor a compensar dela aqui é zero. Por quê? Porque ela já compensou todo o prejuízo que ela teve aqui no primeiro trimestre. Ó. Então, agora, o lucro dela vai ser os 200 mil reais que ela apurou. Porque o valor que ela pode compensar, voltando aqui, olha lá, ó, prejuízos fiscais em exercícios anteriores. Ela teve 100 mil reais de prejuízo no primeiro trimestre. Destes 100 mil, ela compensou 30 mil no segundo trimestre, que era o máximo que ela poderia compensar. Sobrou 70 mil. Destes 70 mil, ela poderia compensar até 90 mil aqui no terceiro trimestre, ó, porque 90 mil é 30% do 300. Mas ela vai compensar apenas os 70 mil que ela tem aqui de prejuízo. Vai ter, então, um lucro real de 70 mil no segundo trimestre, um lucro real de 230 mil no terceiro trimestre e um lucro real de 200 mil no quarto trimestre. Mas e se aqui no quarto trimestre ela tivesse um prejuízo de 200 mil reais? Aí, pessoal, ela não pagaria imposto de renda no quarto trimestre e compensaria esses 200 mil de prejuízo no quarto trimestre com o primeiro trimestre do ano seguinte. Na pessoa jurídica, ela pode compensar prejuízos de um ano em outro ano, mas compensa sempre até o limite de 30%. Então, vamos voltar aqui no conceito para a gente entender aqui esse conceito aqui. Ó. O que é o lucro real? Resultado do período de apuração, sem o imposto de renda, ajustado por adições, exclusões e compensações determinadas na legislação. Então, no imposto de renda da pessoa jurídica, nós vamos ter que achar esse resultado, receitas menos despesas. Verificar lá nessas despesas tudo que for despesa não dedutível e fazer a adição. Verificar lá na receita tudo que for receita não tributável e fazer as exclusões. Depois que fizermos as adições e exclusões, nós vamos olhar para trás e ver se a empresa teve prejuízo. Se ela teve prejuízo, nós vamos fazer a compensação desses prejuízos. Porém, a compensação máxima permitida na legislação é de 30% do resultado antes das compensações. No direito, normalmente vocês não vão ser cobrados dos aspectos contábeis, não. Para quem tem mais intimidade com contabilidade, aí já viu alguma coisa de contabilidade, esse resultado do período de apuração aqui, ele é obtido através de uma demonstração contábil chamada de DRE. DRE. Essa DRE significa demonstração do resultado do exercício. Lá na DRE, pessoal, que é uma peça contábil feita dentro dos critérios da contabilidade, vai ter que ser apurado todas as receitas e todas as despesas. Então, é através da DRE, demonstração do resultado do exercício, que nós chegamos aqui, ó, nesse resultado do exercício. Aí nós verificamos todas as despesas que tem lá na DRE, que não são dedutíveis, e adicionamos. Verificamos todas as receitas que tem na DRE, que são não tributáveis, e fazemos a exclusão. Nessa demonstração do resultado do exercício, ela vai considerar apenas as receitas e despesas daquele período que ela está apurando, dentro da técnica contábil. Toda pessoa jurídica
que for tributada pelo lucro real, ela tem que contabilizar um livro que é chamado de LALUR, Livro de Apuração do Lucro Real. Nesse livro de apuração do lucro real, pessoal, a pessoa jurídica ela é obrigada a contabilizar todos os ajustes que ela faz na declaração de imposto de renda. O que são os ajustes mesmo? Adição, exclusão e compensação. Então, quando ela estiver apurando o imposto de renda dela lá, essas adições e exclusões que nós fizemos aqui, ó, vão ser registradas lá no livro de apuração do lucro real, na parte A do livro de apuração. Então, no livro de apuração, ela vai ter que registrar lá tudo que ela adicionou, tudo que ela excluiu em cada período que ela fez a apuração do imposto dela. E na parte B, ela vai controlar os valores que vão influenciar em períodos futuros. O que são esses valores que vão influenciar em períodos futuros? São os prejuízos que serão compensados. Nós ainda temos que ver aqui, ó, a obrigatoriedade do lucro real. Para algumas empresas, o lucro real é obrigatório.